Alô, galerinha do sétimo ano. Nós já tivemos as nossas aulas de ensino religioso, agora nós vamos ter a nossa aula de português. Vamos pegar a semana um e também a semana 2. Por que as duas semanas? Porque nós não tivemos aula na segunda passada, foi feriado, dia 7 de setembro, tá certo? Então, nós vamos pegar essas duas semanas agora, até porque é muito pequenininho, tranquilo, a semana 2 veio muito enxuta. Vamos trabalhar notícia, vamos trabalhar reportagem, isso vocês já viram em PETs anteriores. Vamos trabalhar também a campanha publicitária, que é os cartazes, os panfletos, os folhetos. Vamos lá, então? À medida que a gente ver as atividades, nós vamos, então, discutir. Nós temos aqui dois textos. O que é isso? Dá uma olhada aí, galera. O que seria isso aqui? O que seria isso aqui? Vocês já viram isso em algum lugar? Será que lá na nossa biblioteca tem? Eu não tenho certeza, mas quando eu era estudante igual vocês, eu amava ir na biblioteca para encontrar essa revista chamada Ciência Hoje das Crianças. Tinha muitas notícias interessantes, experiências, você mandava carta, você recebia respostas. Então, aqui nós temos uma revista, ou a capa, a foto da capa de uma revista. Aqui nós também temos uma revista. E a mesma editora, inclusive o mesmo nome, Revista Ciência Hoje. Só que uma, a da esquerda, mais voltada para o público infantil, e a direita, voltada para um público mais adulto. Logo aqui embaixo, você já pode ver lá o nome Revista Ciência Hoje. Então, você já sabe que isso aqui é uma revista. E você sabe que isso daqui também é uma revista. Estamos vendo, então, a capa da revista. Tá bom? Analisaram aqui o texto 1, texto 2. Vamos às perguntas. A que público se destina cada um desses suportes textuais? Ou seja, esse suporte aqui, da esquerda, se destina a qual público? São pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, são crianças e adolescentes ou são adultos? Essa revista da esquerda, ela foi escrita principalmente para quem? É isso que a pergunta quer saber. Mas não somente a revista da esquerda, a revista da direita também, porque olha lá a pergunta, ó, cada um desses suportes, tá bom? Pergunta de número 2. Quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade? Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre capa de revista, sobre as reportagens em uma revista. E um jornal também, capa de jornal, capa de revista. Qual é, na sua opinião, a notícia principal ou a reportagem principal que vai ser tratada? Dá uma olhada nas ilustrações. Essa ilustração está ligada a algum título aqui da capa? Olha aqui também. Vamos pensar um pouquinho. Olha o tamanho dessa letra e olha o tamanho dessa letrinha aqui. Notou a diferença? Parece que há um destaque maior aqui, não é verdade? Então, provavelmente, essa é a notícia ou a reportagem principal. Vamos dar uma olhada, olha só. Experimentos para
prever o futuro. É mais ou menos isso que está sendo ilustrado aqui. Ó. Ela está fazendo seus experimentos para tentar prever o futuro. Tem uma espécie de uma estufa aqui, ou uma meia bola de cristal, deve ser uma meia estufa. E ela aqui está estudando, está fazendo alguma experiência para ver o que vai acontecer. Geralmente a notícia principal, ela vem com um destaque maior, com a letra maior e com uma ilustração. O desenho da capa vai estar destacando a notícia ou a reportagem principal. Anotando aqui, olha só, aqui nós temos um mapa do Brasil. Nós temos aqui uma moeda de real. Aqui nós temos pilhas de moedas, dinheiro. Qual é a notícia principal ou qual é o assunto abordado com maior profundidade? Por quê? Como que você sabe qual é? Tá bom? É isso que você vai responder tanto para o texto 1 quanto para o texto 2. A questão de número 2. Agora leia a reportagem antecipada na capa da revista Ciência Hoje das Crianças. Ou seja, a reportagem antecipada. Por que reportagem antecipada? Porque que já estava falando sobre experimentos para prever o futuro. Aí, sobre isso daqui, olha só, quando você abre a revista, você encontra o futuro previstos pelos cientistas. Nós temos aqui o texto. Eu quero que vocês leiam esse texto em casa, com muita atenção. Leia aqui ao lado esse box, tá certo? Para que você possa responder primeiro, qual é o fato central da reportagem? Olha só, eu não quero simplesmente que você me diga algo que está sendo falado no texto. Por exemplo, vou aqui ler um texto, olha só. Tá vendo a setinha aqui? Com esse tipo de experimento, é possível saber como devem ser o tamanho, a forma e a distância entre os pedaços de mata para que bichos e plantas não sejam prejudicados. Eu posso virar e falar que esse texto fala sobre forma e distância entre os pedaços de mata. Mas será que esse é o assunto principal? Eu posso, por exemplo, ler aqui, o Brasil faz parte de um dos mais antigos experimentos de simulação do mundo. E aí, vindo essa resposta de número 1, qual é o fato central da reportagem? Que o Brasil faz parte de um dos mais antigos experimentos de simulação do mundo. Esse é o fato principal? Eu acredito que não. Vocês vão ler aqui para entender sobre o que o texto está falando, tá certo? Essas coisas que eu fui falando para vocês podem ser fatos secundários que apontam para o tema central. A pergunta de número 2. Além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciência Hoje? Vamos pensar, revista Ciência Hoje. Geralmente, o que a gente tem nessa revista? Aí você fala, mas eu não tenho a revista aqui na minha mão. Eu não sei quais são os gêneros textuais. Galerinha, nós temos a internet para nos ajudar. Olha aqui, ó, eu fiz uma pesquisa, gêneros textuais, quais são? E aqui, olha que lista que nós temos de gêneros textuais. Vou aumentar aqui um pouco para a gente poder enxergar. Acho que agora já dá para todo mundo ver, né? Olha só, alguns exemplos. Na revista Ciências Hoje da Criança, será que nós temos romance? Talvez e provavelmente não. Conto? Não sei. Fábula? Também não sei. Uma revista que trata de ciência geralmente não tem
conto, fábula, lenda, novela ou crônica. Agora, será que tem notícia além da reportagem lá? Geralmente as revistas têm um editorial. Quem sabe ali nós não vamos ter o editorial? Nessas revistas tem espaço para carta? Será que tem algum artigo de opinião? Tá certo? Olha só. Isso aqui são alguns tipos de gêneros textuais. Eu pesquisei no normaculta.com.br. Se você colocar lá, ó, quer ver? Vamos para o Google para você dar uma olhada. Estou indo no Google. Ó. Google. Aí a pergunta está falando assim, outros gêneros textuais. Eu não sei o que é gênero textual, então eu vou colocar aqui, ó. Quais são os gêneros textuais? Ó, já apareceu aqui de frente, são exemplos de gêneros. Só um minutinho, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Olha só. São exemplos de gêneros. Romance, conto, fábula, lenda, notícia, carta, bula. Tá vendo? Aqui tá falando até a forma como eles se dividem. Então é só pesquisar que a gente encontra, tá certo? Número 3. No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual que é a intenção? Vamos olhar lá o início do texto. Ver o futuro na bola de cristal não é para cientistas. Por quê? Porque cientista não fica tentando adivinhar o futuro. Eles tentam experimentar, buscar evidências, coisas concretas, tá certo? Entre eles quem? Os cientistas. Aí, entre parênteses, olha que legal. Entre eles e elas, porque, felizmente, há cada vez mais mulheres na ciência. Por que eles colocaram isso entre parênteses aqui? Qual foi a intenção deles ao falar da presença de cientistas mulheres? Eles acham isso positivo? Eles estão satisfeitos com o fato de ter um crescimento de mulheres cientistas? Ou eles estão aborrecidos? Qual que foi a intenção? Volta lá, lê com atenção para você responder. Agora, o número 3. Leia fragmentos do Estatuto do Idoso abaixo e responda as questões. Eu não vou ler o Estatuto todo, mas eu quero explicar para vocês. Estatuto é um tipo de texto. O Estatuto é lei, e como lei, ele é dividido em títulos, que são seções, capítulos e artigos. Geralmente, o Estatuto, você vai ver lá, seção 1, ou aqui no caso, título 1, e depois você vai ver, ó, capítulo 1. E o capítulo 1 vai ter um título, do direito à vida. Por que é dividido em capítulos? Porque a gente sabe que todos os artigos desse capítulo vão falar sobre o direito à vida. O capítulo 2 vai estar tratando dos crimes em espécie. Então, eu sei que todos os artigos desse capítulo vão falar sobre os crimes em espécie. Os artigos, eles vêm da seguinte forma. Artigo 1º, 2º, 3º. Aqui eles pularam já para o 8º, 9º. Artigo 96, artigo 97. O Estatuto ele tem essa característica, ele tem artigos também. E dentro dos artigos,
eles podem ter alíneas. Nós não temos aqui o exemplo para mostrar, mas o que seria alíneas? Deixa eu ver se eu tenho um outro artigo aqui que tem alíneas para ser mostradas. Olha só, vamos aumentar. Olha aqui, a seção 3 da autorização para viajar. Então, eu sei que aqui até a próxima sessão vai falar sobre autorização para viajar. Artigo 83, aqui eu tenho, olha só que interessante, parágrafo 1º. Então, os estatutos eles podem ser divididos em parágrafos. E dentro dos parágrafos, nós temos as alíneas, que é letra A, letra B. Quando o artigo não tem vários parágrafos, geralmente ele vem escrito assim, parágrafo único. Aqui nós não temos esse caso. Aqui nós temos o artigo e aí vários parágrafos. Por exemplo, o artigo 83, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Artigo 85, ele não tem parágrafo, ele só tem o texto. Quando é um parágrafo só, vem escrito parágrafo único. Quando dentro do parágrafo tem outras divisões, então vai vir a linha A, a linha B, beleza? Então vamos lá para as questões. Como o fragmento lido ele está dividido? Olha só, como que são feitas as divisões? Ó, presta atenção. Eles são divididos em quê? Ó, tá bom? Número 2. Quais dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? Então, eu vou ler aqui qual desses artigos está falando sobre não prestar assistência ao idoso. Será que é o 96? Será que é o 97? Será que é o 1º, 2º, 3º, 8º, 9º? Não sei. Mas a pergunta não é só qual é o artigo, mas vem aqui também. Qual é a pena para esse crime? Dá uma olhadinha, olha só, pena. Olha só, pena, tá certo? O que é a pena? O que acontece quando a lei não é cumprida? Tá bom? Número 3. Vocês vão transcrever os artigos, ou seja, transcrever é copiar de novo, que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Provavelmente vai ter um aqui que vai falar que é obrigação do Estado e que é obrigação da família. Beleza? Vocês vão escrevê-lo por completo. Semana 2. Nós continuamos estudando alguns gêneros textuais e agora nós vamos ver cartazes, folhetos e panfletos. Nós temos aqui, olha só, cartazes. O que é o cartaz? O cartaz ele tem por objetivo te sensibilizar, te convencer, te informar. Os cartazes, eles têm essa característica, eles estão oferecendo alguma coisa, ou eles estão publicando alguma coisa. Qual que é a diferença de um cartaz para um panfleto e para um folheto? É o tamanho. Eu poderia, por exemplo, ter esse cartaz aqui, Dentista Pompeia e Região, bem grande, como um cartaz. Eu poderia ter ele um pouco menor, como um panfleto. Eu poderia ter ele em vários folhetinhos pequenininhos, igual aqueles que distribuem na rua. Não sei se já aconteceu de você estar passando na rua e uma pessoa te entregar um folheto. Aí esse folheto, às vezes, tem um panfleto maior dele,
pregado. E, quem sabe, um cartaz. Então, cartaz, folheto, panfleto, a única diferença está no tamanho. Então, aqui nós vamos considerar esses dois cartazes. Sobre o que nós estamos falando aqui, ó? É alguma coisa ligada ao dentista, ou seja, é um serviço odontológico, não é? Serviços odontológicos são serviços relacionados aos dentes. A gente tem uma baita de uma foto aqui de um sorriso mostrando os dentes. Inclusive, nós temos aqui, ó, um aparelho muito utilizado pelos dentistas nas suas consultas. Aqui a gente está falando aonde que ele atende, ou seja, são pessoas que moram na Pompeia e na região da Pompeia. Ó, cuidando sempre do seu sorriso, fazendo um destaque, chamando a atenção. Aqui nós temos, ó, a possibilidade de agendar a consulta, quando que é o funcionamento, ó, de segunda a sábado, e quais são os serviços oferecidos? Serviços de estética, serviços de clareamento, serviços de implante. Agora, olha aqui, ó, consertos de prótese, laboratório de prótese própria. É lógico que se você está oferecendo um produto, a pessoa tem que saber como chegar lá. A pessoa tem que saber como entrar em contato, não é verdade? Então, o que nós temos aqui? O telefone, para quem quiser agendar uma consulta, e o endereço, para que a pessoa possa chegar lá. O texto 2. O texto 2 está falando sobre o quê? Provavelmente ou uma lanchonete, ou pelo termo aqui, delivery, algum tipo de serviço de entregas de alimento. Pelo que nós temos aqui, ó, quais são os produtos oferecidos? Panque fritas, batata frita na caixa. Saiu muito ruim aqui a letra, não é? Na verdade, isso é do PET mesmo, mas parece que está escrita barca de estrogonofe. Então, aqui nós temos os produtos que são oferecidos. Aqui nós temos os preços dos produtos. Olha só, esse aqui, R$10, R$10, R$14. Aqui nós estamos tentando convencer, chamar a atenção, ó, igual aqui, ó, cuide sempre do seu sorriso. Agora, olha no de cá, a melhor batata do litoral. Tá, mas como que eu posso ter o produto? Como que eu posso me utilizar desse serviço? É preciso colocar o quê? Endereço ou forma de contato. Então tem aqui, ó, um Fzinho. O que significa esse Fzinho? A gente já sabe, né? A galera de hoje já tem isso bem tranquilo. Então nós estamos falando aqui do Facebook. E esse telefonezinho aqui? Vocês também sabem, não sabem? O WhatsApp, provavelmente. Serve tanto para telefone quanto para o WhatsApp. Aqui tem o endereço, ó, Morro do Algodão e a cidade. Vamos ver quais são as atividades. Compare os dois folhetos e panfletos, preenchendo a tabela abaixo. Quais são os temas abordados? O texto 1 está falando sobre o quê? O texto 2 está falando sobre o quê? Isso aqui é um panfleto de quê? Esse aqui, o 2, da direita, é um panfleto de quê? É isso que eu quero. Na letra B, que informações os textos trazem sobre o serviço? Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre serviços odontológicos. Quais são as informações que eu tenho olhando para esse panfleto? Você vai colocar todas, tá bom? Todas as informações. Aqui também, todas as informações do texto 2. Por quê? Porque na letra C você vai comparar as informações do texto 1 com o texto 2 para me responder qual dos textos possui mais informações
sobre o serviço prestado. E por quê? Tá certo? Número 2, nós temos aqui ó, um cartaz, que é um anúncio publicitário. E aí eu acabei estragando um pouco a pergunta número 1, né? Qual que é o gênero desse texto? O que que é? Número 2, qual a temática desse texto? Temática está ligado a tema. Qual é o tema? Olha aí para o cartaz. Ele está falando sobre o quê? Qual é o tema? É diferente do objetivo. Eu lancei o tema e eu tenho um objetivo. O que que eu estou querendo com esse tema? E aí? Número 4. Que tipo de abordagem foi feita pelo Ministério Público? A abordagem se torna até algo assim meio subjetivo, né? Fica difícil entender exatamente o que é abordagem. O que vocês podem colocar aqui? A linguagem é uma linguagem formal? É uma linguagem mais apelativa? É uma abordagem educada? Tá certo? 5. Você concorda com essa abordagem? Por quê? Aí é uma pergunta pessoal. Só que, concordando ou não concordando, você vai ter que explicar. É isso aí, galera. Bons estudos e uma boa semana.